Então, hoje vamos iniciar nosso conteúdo do quarto bimestre. Vamos lá, então. Primeiro vamos começar por reações de síntese ou adição. As reações de síntese ou adição são aquelas onde substâncias se juntam, formando uma única substância. Igual aqui no exemplo, eu tenho A mais B. Eu formei somente AB, uma única substância. Eu tenho dois reagentes e formei um único produto. Aqui eu tenho alguns exemplos. O ferro e o enxofre se juntaram formando um único elemento. O hidrogênio com o oxigênio formou um único elemento. A água com dióxido de carbono formou o ácido carbônico, formou um único elemento. Uma coisa que nós temos que observar, as cargas. Ferro mais, o S é menos. H mais, O menos. Sempre tem que ver as cargas na junção, na reação. Igual aqui, A mais, B menos. Se juntaram, formaram AB. Sempre um vai ter a carga oposta da outra. Na próxima, reações de análise ou decomposição. As reações de análise ou decomposição são opostas das de síntese. A de síntese eu formo um único produto. E na de decomposição eu tenho o meu reagente, ele irá se decompor, irá se separar. Ou seja, um reagente dá origem a um produto mais simples que ele. Aqui eu tenho o AB. No momento da reação, irão se separar, irão formar A mais B. Irão formar produtos mais simples, não compostos igual ao anterior. Que aqui eu tenho A mais B formou AB. Aqui irá formar somente produtos mais simples, como se fosse, por exemplo, eles estivessem separados. Separei AB, formou AB. Eu tenho alguns outros tipos de reações que têm um nome mais específico. A eletrólise, a substância se decompõe pela passagem de corrente elétrica. A fotólise, que é a decomposição química da luz, pela luz. E temos a pirólise, que é a decomposição pela ação do calor ou do fogo. Então, para ocorrer a reação de análise ou decomposição, um desses três fatores tem que influenciar para que ocorra a reação. Temos também a reação de deslocamento. As reações de deslocamento ou simples troca merecem um pouco mais de atenção do que as anteriores. Não que elas são mais complicadas, mas elas têm alguns detalhes. Aqui eu tenho uma reação genérica, AB mais C, formou A mais CB. No caso, eu tenho que ver as cargas. O A é mais, B menos, C mais. Por quê? Eu não posso colocar o B menos com C menos. Se juntar, não dá certo. Então, o A mais, B menos. O que ocorreu? Houve uma troca. O A se separou do B e o C se juntou com o B. Então, ficou o A sozinho mais CB. Há uma troca. Então, é chamado de simples troca. Troquei somente um único elemento. O C ficou junto com o B e o A ficou sozinho. Aqui também eu tenho um exemplo. O zinco mais o ácido clorídrico. Então, o zinco é sua carga mais. Aqui eu tenho o hidrogênio, que é mais, e o Cl, que é menos. Então, o zinco tem a carga 2 mais. Ele irá se juntar com quem tem a carga oposta, que seria o caso do cloro, que tem a carga menos. Como tenho duas moléculas de cloro, seriam 2 menos. Então, irá se juntar. ZnCl2. E o hidrogênio irá ficar sozinho. Então, houve uma simples troca. Troquei o hidrogênio pelo zinco. E temos também, no caso, as reações de dupla troca. Dois reagentes reagem formando dois produtos, ou seja, se duas substâncias compostas reagirem, dando origem às novas substâncias compostas, recebem essa denominação. Então, aqui eu tenho ABCD. Vamos colocar carga menos para o A e menos para o C, que são os primeiros. E os segundos, cargas negativas. Então, aqui positivo, positivo, negativo, negativo.
irá ocorrer uma troca. A carga positiva que está no primeiro vai se ligar com a carga negativa do segundo. E a carga positiva do segundo irá ligar com a carga negativa do primeiro. Então, o A tem a carga positiva, então ele vai ligar com o D, que tem a carga negativa. Então, fica AD. O B tem a carga negativa e o C positivo, então fica CB. Sempre positivo primeiro e o negativo por segundo. E temos alguns casos que são reações de oxirredução, que são aquelas reações onde o metal vai perder elétrons para outro. Então, aqui no caso, eu tenho o ferro, que foi de 0 para 3+, ele perdeu elétrons, e o oxigênio, que foi de 0 para -2, que ele ganhou. Quanto mais negativo ganha, quanto mais positivo perde. Então, agente redutor ferro, quer dizer que ele é oxida, que ele perde. E agente oxidante, o oxigênio, que é o redutor, que ganha elétrons. Então, nesse caso de reação, haverá uma troca de elétrons. E aqui eu tenho alguns exemplos de reações que podem ocorrer no nosso dia a dia. Processo de digestão, preparação de alimentos, combustão de veículos, que é a queima, aparecimento de ferrugem, que é o caso das reações de oxirredução, fabricações de remédios, registro fotográfico, que entra a parte de luz, de fotólise, extintor de incêndio, queima de parafina e explosão. Esses aqui são alguns tipos de reações que ocorrem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, turma, por hoje é só. Qualquer dúvida referente a APC, vocês podem me procurar. Não esqueçam de fazer as atividades que estão no final da APC que eu mandei no Whats. Ela também está disponível no Classroom, tá? Qualquer dúvida é só me chamar. Beijo, tchau, tchau, até a próxima.